Salve amigos e amigas do Papo de Escada, estamos diretamente dos estúdios Pod7 em São Paulo, começando mais um episódio, eu, Roger e ele, Wesley, vírgula, Oiguchi, com barulho. Mais perto aqui. Vai. Vamos Tentar de novo? Tenta de novo. Tá bom, você tá com a mão mole? Tudo bem, vamos nessa. Segura no corpo. Segura no corrimão que está começando mais um Papo de Escada, atendendo a pedidos de Fábio, vírgula, o produtor. A gente tá colocando novamente esse bordão aí pra segurar no corrimão, certo? A gente dá liberdade pra ele, já tá querendo mandar aqui no negócio. Exatamente. Mas tomara que ele mande mesmo, aí desafoga a gente. É o que mais a gente quer. Eu não sei se a gente já falou, mas o Fábio é dono aqui de todo o empreendimento. Do complexo. O complexo Pods Heaven. Pods Heaven. Né? Apresenta nosso convidado, aproveita esse momento. Não, eu vou fazer ele se apresentar. Vamos Robson, por favor. Bom, Robson, sou de Angola, África, moro no Brasil há 6 anos e sou fundador, CEO da Unmaze e professor de inglês também. Basicamente isso. Sim, não, mas tem muita história aí, né? Nossa, vamos começar a puxar essa coxa de retalhos aí e descobrir bastante da sua história. Mas conta pra gente como é a plataforma primeiro, o que é a Unmaze? Boa. Então, tenho que olhar para vocês. Sim, pra gente. A Unmaze é uma plataforma onde empresas e pessoas, a gente ainda está atendendo CPFs, né? Conseguem entrar e requisitar um professor particular. Hoje, estamos trabalhando com professores particulares de idiomas. Então, empresas nos contratam para entregar para eles professores particulares para aulas customizadas de idiomas. Vamos imaginar, poxa, quero inglês sobre comunicação. Quero inglês sobre política, vou discutir hoje com um político. Me prepara para uma aula customizada, ou me prepara para uma entrevista, né, com um político ou um jogador de futebol. A gente consegue te entregar um professor particular para aulas customizadas. Seja de inglês, espanhol, temos português para estrangeiros e estamos abrindo o leque para outros idiomas e depois outras disciplinas. Quantos anos que tem a empresa? 2 anos. 2 anos. Caramba, então também é uma descoberta para mim agora, que ele está explicando aqui que ele é bem focado mesmo, né? Bem nichado. Legal. Não, totalmente. E ela meio que ajuda a professores que não têm aonde explorar e ter os seus recursos ali através das suas aulas e alunos que buscam, é meio que uma intermediadora desse serviço. Exatamente. Nosso foco principal, acredito que a gente vai explorar isso, é principalmente o professor. E aí que está o nosso grande diferencial, mas acho que a gente vai poder explorar isso. Sim. É exatamente isso. A gente traz professores, entrega para eles todos os recursos que eles precisam para monetizar o seu trabalho e entrega eles para o outro lado que precisa deles, né? E seria uma empresa ou uma escola de idiomas, é isso? Que seria uma empresa de qualquer nicho ou pessoas que queiram aprender a falar um idioma que esses professores consigam ensinar. Entendi. Ele é a conexão, né? É a conexão dos dois lados. Agora, puxa aí o... Você quer puxar? Eu puxo. Pode puxar. Puxe você. Não, agora a gente Eu puxo, tu puxa e ele puxa. É. Ok. Eu vou... Então, a gente queria que você falasse um pouco do Robson lá de Angola, de onde você... A região que você nasceu lá, infância, família. Aí depois até a parte de chegar no Brasil. Aí no Brasil a gente continua o papo também até os dias atuais. Tá bom. Minha vida particular... Antes de a gente começar a gravar, você me perguntou, né? O que a gente podia falar e não podia. A minha vida particular mais privada, geralmente eu não abro. Mano, não precisa abrir, entendeu? Não, você fala o que pode. Sim. Eu tô falando isso porque eu vou me privar de falar de algumas coisas. Claro. Vou abrir mais do que eu abro com pessoas que eu não conheço, porque muitas das pessoas que vão nos ouvir eu não conheço. Né? Sim. Mas tranquilo, eu vou falar um pouco. Então, eu nasci em Angola num período de guerra, quando estourou a guerra civil em Angola. E eu nasci na capital de Angola, Luanda. Eu costumo brincar que a minha zona de conforto tinha guerra, então é meio estranho, né? A zona de conforto, geralmente, nossa casa, é um lugar de paz, tranquilidade. Que ano isso? Desculpa te interromper. Que ano que foi? 91. 91. Eu nasci em 91.
E então é isso, eu nasci num período onde Angola estava deixando de ser colônia, deixou de ser colônia portuguesa. Na verdade, deixou de ser colonizada, né? Está sob jugo de Portugal e ganhar independência como nação. No ano de 1975, eu nasço alguns anos depois, em 91, quando estourou a Guerra Civil em Luanda. Bom, nasci numa família muito humilde. Eu tenho 8 irmãos de pai e mãe. Então, todos nós morávamos numa casa bem pequena. Imagina 9 crianças numa casa bem pequena. Então, sempre compartilhamos tudo, dividimos tudo. O que mais sobre a minha infância? Sempre gostei Desses muito... 9, você é mais para os mais novos, para os mais velhos? Para os mais velhos. Eu sou o terceiro dessa linhagem e ainda tem 6 abaixo. Então, eu tenho um irmão de 20 anos ainda. Cuidou. Teve que ajudar a cuidar? Porque Sim. eu tô falando, sabe? Porque a minha avó materna teve 11. Então, a minha mãe era mais velha. Então, ela cuidava, ia fazendo filhos e ela ia cuidando dos irmãos, né? Entendi. Assim, de pai e mãe são 8 irmãos. Mas eu tenho mais 4 só de pai. Então, eu tenho 12 irmãos. Eu tenho uma irmã que tem só 14 anos. Então... Entendi. Você queria superar a minha avó, então, e falar que não é 11 ou 12. Não, tá bom. Não, tudo bem. Então, assim, eu cuidei... Agora que eu vim pro Brasil, eu dou assistência, né? Mas eu cuidei... Eu co-criei durante toda a minha vida, assim. Desde que eu me entendo por gente, eu tava cuidando de um irmão meu. É isso. Estão todos lá ainda? Todo mundo lá ainda. Você foi o único que se saiu. expatriou, que veio para... Isso. Bom, da minha infância é isso. Sempre gostei muito de estudar. Não tive muitas oportunidades de estudar. No caso, de ir para a escola e fazer formação, porque eu consegui chegar no ensino médio, lá chamam de ensino médio. Aí depois vocês podem traduzir para o pessoal o que vocês conseguirem entender e traduzir, mas lá chamam de ensino médio, que começa no 9º ano, aí vai primeiro, segundo, terceiro, quarto, até 9º ao 12º ano. Eu cheguei a fazer o 12º ano, não concluí o ensino médio e não cheguei a ir para a faculdade, a cursar um ensino superior, né? Então, é basicamente isso, um pouco do histórico. Nasço em Luanda, Angola, em 91, época de guerra, mas no ano de 2002, aí cessou a guerra. Foram uns anos de guerra. Mais de 10 anos, hein? Foi. Luanda não foi tão afetada por ser a capital. Tivemos períodos turbulentos, mas não foi tão afetada assim quanto as outras províncias. Lá chamam de províncias, não estados. É basicamente isso. Aí O que é o objetivo dessa guerra civil? É separatismo? Boa. Quando tiveram 3 movimentos de libertação nacional, ou seja, quando Portugal dominava Angola, quando os portugueses dominavam Angola, Angola queria independência como nação, 3 movimentos se juntaram, então já tinham 3 grupos separados, se juntaram para expulsar os portugueses de Angola. Quando eles conseguiram fazer isso, agora, entre os 3 movimentos, tinham que decidir quem ia governar sobre Angola. Bom, eu não fui muito a fundo nessa história, mas o que eu consegui extrair, o que eu sei é que fizeram um acordo de que onde cada um dos movimentos ia governar por um período, depois ceder para o outro, e depois ia haver votação para o povo decidir quem ia governar sobre eles. Até onde eu sei, o primeiro governou, saiu, deu lugar ao segundo, que governou, gostou, teve o gostinho de poder, não quis mais sair e deu confusão, entende? Então, estourou a guerra civil por causa disso. Até onde eu sei. Entendi. Sempre um ego envolvido nas sempre coisas, poder. né? Poder e dinheiro é o que mais é fator aí de... E não olha pro povo, né?
Coisa. E como que era para uma criança viver num país em guerra? Assim, quais são os riscos? Você tinha receio para sair para as ruas, viajar, enfim, o que a guerra te limitou como criança? Boa. Olha, como a gente morava em Luanda, a gente não teve tanto impacto quanto as crianças que viviam em outros lugares, né? Que aí era tenso, por quê? Até locomoção, para você sair, muita gente morreu por pisar em solo onde tinha mina, né? Ou morreu, ou se mutilou, adultos e crianças. A gente não teve isso na capital. Não foram implantadas minas ao redor da capital. Era muito, o impacto foi muito mais sobre notícias que a gente ouvia, aquele clima tenso, né, de temor. E a gente tinha familiares morando nessas províncias, nesses lugares. E a capital onde era o centro econômico, político e mais, então tudo ia para lá. De lá saíam armamentos e mais. De qualquer forma, a gente via poucas vezes ouvi tiroteio, mas a gente sempre viu muito armamento pesado, viu caminhões de guerra, viu muita coisa de guerra. Então, o impacto é muito mais as questões traumáticas, né? Você fica se perguntando por que aquele clima todo tenso. Eu lembro que a gente ia para as ruas, às vezes tinha que ser recolhido para ir para casa, porque estavam passando militares e mais. Mas, felizmente, nunca tive que passar por situações como ter que correr para casa porque está tendo um tiroteio. Mas porque se acontece essa situação também na capital, acabou o país, né? O que deve ter muito reflexo também aos países de fora em relação ao vamos dizer, ao trâmite com Angola, que deve complicar para todo mundo. Talvez o reflexo seja maior disso aí, né? Mas acho que talvez a organização como país, né? Eu conheci um cara brasileiro que ele estava ajudando a implantar o Banco Central em Angola. Por conta dessa questão da guerra, você não conseguia ter uma estrutura de país mesmo para determinar política econômica, essas coisas. E ele estava dando consultoria como experiente aqui já no tema para a implantação disso em Angola. Então, cara, a capital sofria também, né? Não era só o clima, mas era a desorganização do país, né? Da construção da nação. Todo, né? Se eu não me engano, acho que uma situação parecida com essa eu posso estar errado, mas acho que é a Venezuela. Tem alguma situação também que tá tudo ao redor ali, mas tem uma parte que é rica apesar de tudo, ela continua muito rica lá, entendeu? Tem uma diferença assim que ela tá meio intocada ali, né? Que são os favorecidos, né? De novo, dinheiro e poder, né? Sempre. Mas agora vamos falar da sua chegada, então. Não, peraí, eu queria perguntar antes, ainda na sua infância, quando que você começou a se interessar por idiomas? Se você já tinha acesso a uma segunda língua lá nessa época? Legal, Roger. Boa. Bom, como eu adiantei, eu sempre gostei muito de estudar. Sempre fui muito curioso, muito, sempre, para tudo. E então, eu não gostava muito da ideia de estar consumindo filmes, por exemplo, ou músicas que eu gostava e não entendia. É uma sensação que me deixava desconfortável. Então, eu sempre busquei explorar, pesquisar muito o que estavam falando. Daí que surgiu a paixão por inglês. Começou com o inglês. Sempre gostei muito de aprender, então, com poucos recursos, por exemplo, para pagar um curso bom, eu aprendia por mim mesmo. Graças ao YouTube e Google e alguns livros, eu aprendi a falar inglês, mas foi uma jornada longa, assim, eu levei mais de 5 anos para aprender. Quantos anos você começou? Que idade? Olha, eu acho que eu tinha 12, quando comecei assim a traduzir algumas músicas, mas não era aprendizado de fato contínuo, estruturado, né? Eu vinha me tornar fluente quando eu já devia ter uns 20, depois dos 20, para me tornar fluente de fato. Então foi isso. Aprendizado por causa das músicas e filmes e mais. Autodidata total. Foi. Nessa época você trabalhava ou você estava ajudando lá na família e estudando junto?
eu estava estudando, eu comecei a trabalhar só quando eu tinha 21 anos de idade, então... Então você já estava com o inglês afiado quando você começou, né? Sim, quando comecei a trabalhar já. E foi isso. O meu irmão mais velho até chegou a me ajudar subsidiando um curso, só que era longe pra caramba de casa. E eu não conseguia ir. Então, acabei não fazendo o curso, que era muito bom, inclusive. Mas foi isso. A paixão por inglês, por idiomas, surgiu aí. E eu sempre gostei muito de explorar o mundo, culturas, pessoas. Então, tinha que entender o que eles estavam falando. Daí, aprendi espanhol também e aprendi francês também nessa mesma toada. Caramba. Você já fez todos os principais ali, né? Ué. Eu quero chegar ainda a falar 8 idiomas. Estou no 5º, estou aprendendo mandarim. Já aprendi um pouco de alemão. E por enquanto é isso. Caramba. E qual que é o mais difícil? Mandarim. Imagina. Mandarim é o mais difícil até agora. É completamente diferente, né? Os fonemas, né? Muito diferente, assim. Quando eu aprendi espanhol, eu já começava a entender como funciona uma língua, a estrutura e mais. Tanto que eu aprendi espanhol durante um ano. Eu levei um ano para aprender espanhol. Não cheguei a ficar fluente, mas conversava normal. Lia tranquilamente, entendia perfeitamente. Depois, fui aprender francês, levei só 3 meses. Porque você vê que a construção é muito parecida, né? Exatamente. Aí comecei a dominar, a hackear a forma de aprender. Mandarim foi totalmente diferente. É outra coisa, não tem padrão igual ao português ou as outras línguas latinas. Eu falo para o pessoal que, quando eu escuto francês, fala, nossa, é tão diferente. Mas aí... Não dá. Você quebrou a gente agora, Fábio. Porque o francês, meu... Cuidei agora. Porque o pessoal pega e... Quando escuta o francês, fala é tão diferente, mas quando tá aprendendo o idioma, você vê que tem toda a construção, porque são línguas latinas, vamos dizer assim. Sim. E são parecidas, né? Por exemplo, eu vou te falar que algumas coisas... Eu estudei um pouco de francês, tá? Não venho falar francês comigo aqui. Il faut que sache un peu de français, mais... Pas de beaucoup. Moi. Padre Bocu? Quem é o Padre Bocu? Não, mas assim, eu não lembro muito, mas eu lembro que eu melhorei meu português estudando francês. Isso acontece muito. Il faut que sache un peu. O sache. Você acha que quem que usa sache? Quem já tá aprendendo um pouquinho mais, né? Não Fred, põe legendas nesse momento, por favor, Fred. Nossa, eu tô lascado com isso. Mas e realmente, né? Você pega e eu aprendi mais o português. Eu vi, nossa, eu errava muito. Aí foi legal, mas essa coisa do mandarim, nossa, deve ser um desafio. Mas se você curte desafios, né? Muito. Você tá quanto tempo fazendo? Mandarim? E mandarim nunca foi contínuo, porque eu não gosto. Esse é um fator importante. Eu não gosto de mandarim. Nos 8 idiomas que eu escolhi aprender, eu comecei a pegar os mais relevantes. O que é relevante? Gostando ou não. Mandarim é muito relevante. Eu não gosto. Não gosto como... a perspectiva de onde pode chegar, né? Não gosto do som, não gosto de mandarim. Então, tá levando um tempinho. Comecei a experimentar, já tem 2 anos. Eu não é contínuo, né? Experimenta um pouco, tenta entender um pouco de estrutura, como funciona, aprenda algumas frases e coisas importantes e depois para. Então, tem sido assim. Caramba, o cérebro de quem tem facilidade com o idioma é um negócio encantador, né? Porque aí você consegue... É o que você falou, você entende a estrutura, né? De como um idioma sei lá, vem se criando ao longo de anos, porque ele é mutante, né? O idioma vai mudando. E hoje você tem facilidade, você começar um idioma novo, pouco espaço de tempo você já está... Se eu fosse aprender italiano, levaria também 3 meses, eu acho. Porque ele é já bem próximo ao francês e espanhol, por exemplo. Então, eu levaria uns 3 meses. Entendi. Mas a coisa dele é que é um incômodo, né? Você vê que geralmente esse pessoal que se especializa bastante em idiomas, eu escuto muito disso. Na adolescência já vem incômodo, geralmente pode ser vendo vendo um videoclipe, uma música e fica incomodado de não entender, aí vai lá faz. Não é uma constante assim, Sim. porque ele já vem, ou seja, que bom que você já percebeu que esse era o seu caminho, né? Sim. Porque poderia você
talvez questão de cultura, de família, ser encaminhado para uma outra profissão, para lá na frente você falar, opa, não era isso, era idioma. Porque do jeito que você está falando, me parece que você está bem feliz com essa opção e caminho que você seguiu. Demais. Não é só idioma, é principalmente idioma, começa com idioma, mas é educação. Eu sempre gostei muito de aprender e de ensinar. Então, para mim, é sobre educação, muito mais do que sobre idioma. Eu cheguei a prototipar uma startup no setor de saúde, porque eu tenho um respeito enorme por saúde, depois de educação. Nunca vou tocar, porque não é a minha. O que eu gosto de fato, o que eu sei fazer, o que eu entendo é sobre educação. Então, é muito disso. E lá em Angola, porque você disse que com 21 anos iniciou a sua vida profissional. Ela iniciou lá? Sim. E foi relacionada a idioma? Não. Ou educação? Não. Então, como eu não tinha faculdade, eu comecei a trabalhar numa empresa focada em segurança e telecomunicação. Uhum. Angola é um país que produz muito petróleo. Petróleo é o que sustenta a economia em Angola. E tem muitas empresas, muitas petrolíferas que vão para lá explorar, extrair e montam bases na cidade. E precisam de, por exemplo, motoristas, seguranças para fazer toda a operação deles funcionar. A empresa que eu trabalhava prestava esse tipo de serviço, entregava segurança, motorista. Terceirizava, né? Isso. Uhum. Foi onde eu comecei como arquivista, ou seja, ficava lá embaixo no porão organizando arquivos, pegando papéis e organizando em pastas. Foi assim que começou, com 21 anos. Não tinha nada a ver com educação. O Brasil já influenciava a cultura de Angola, de certa forma, nessa época ou não? Ou como é hoje também? Boa. Assim, meu nome é Robson Leandro Alberto. Meu nome é Robson Leandro por causa de Leandro e Leonardo, que é uma dupla sertaneja antiga, né? Aqui. Então, sim. E como, né? Minha mãe sempre ouviu muito, eu cresci ouvindo muito sertanejo e outros estilos de música daqui do Brasil. Minha mãe sempre foi muito noveleira, então eu assisti todas as novelas do Brasil, desde as mais antigas, como Chica da Silva, Cabocla, Chocolate com Pimenta, até as mais recentes, no sentido de 2005, mais ou menos 2005. Então, sim, o Brasil sempre influenciou muito. Uma dúvida nesse tema. Eles dublam lá? Não. É do jeito que é falado português do Brasil? Isso. Por isso que a gente já acostuma bastante. E você é um admirador do jeito que é falado o português do Brasil? Porque tem gente que ama e tem gente que odeia, né? Tá. O som, sim, o sotaque, a forma como vocês modulam, a forma como vocês falam, né? Fluente, né? Fluido, né? Isso, vocês modulam melhor, né? Agora, muito brasileiro peca muito na gramática, que não é assim super importante, mas assim, eu gosto de idioma bem falado, né? Eu gosto da língua sendo bem falada, inglês, por exemplo, espanhol. É muito bonito de ver quando é bem colocado, bem falado. Eu percebi que quando eu falei francês aqui, você olhou feio pra mim. Não, mas tudo bem. Não vou falar do seu português aqui, hein, mano? Pois é. Vamos tocar a entrevista em inglês, então, pra ver? Não, puta, eu acho que eu tô pior ainda. Mas cara, é legal essa coisa de estar um outro país lá falando português também e a gente ter as nossas mídias, assim, rolando lá, sim, né? Muito, muito. O Brasil é um dos países que o angolano tem como mais familiares. Então, sim. Que legal. Eu atendo até mandar um beijo aqui pra Neima de Moçambique. Neima é uma cantora lá de Moçambique, né? Aí ela também tem o português lá deles lá, mas acho que ela
idolatra muito a Ivete Sangalo. Né? Então, todos os artistas daqui eles se espelham muito em artistas daqui, né? Sim. Do jeito que acontece as coisas. E aí, quando você decide vir pro Brasil, assim? Boa. 2 anos depois que eu comecei a trabalhar. E aí foi uma fase interessante, porque a primeira vez que eu estava adulto e tinha algum dinheirinho, eu juntei algum dinheirinho para sair do país e ver como é que é o mundo. Já era só... Você já tinha lá atrás um objetivo de explorar o exterior? Sim, sempre quis conhecer o mundo. Até hoje eu sou fascinado por conhecer lugares e pessoas. Você acha que essa sua iniciativa de se planejar para ir para fora surgiu antes ou depois? O idioma veio depois da sua vontade? Você falou, eu quero ir para fora, eu preciso aprender a língua. Não. Aprender a língua não tinha... Não, aprender a língua veio antes. Por quê? Mesmo lá em Angola, eu queria ter esse contato com o mundo, sem muitas limitações. Conseguir ler livros e mais. Então, aprender a língua os idiomas veio antes, essa vontade veio antes, e sair depois. Até porque sair dependia de dinheiro e mais, né? Mas aí, quando eu tinha 23 anos, eu falei, poxa, agora quero ir para algum lugar, juntei algum dinheiro, e tinha que decidir entre Estados Unidos, Europa, mais focado para o Reino Unido, ou Brasil. E aí decidi pelo Brasil. E decidi pelo Brasil porque era o que estava mais próximo. Memória afetiva e mais coisas. É o que estava mais próximo. O Brasil está muito presente em Angola, sabe? Dia a dia, como eu falei, novela e música. Mas, por exemplo, tem a Igreja Universal do Reino de Deus, que nasceu aqui no Brasil, e tem lá. Eu passei parte da minha vida lá dentro. Então, tinha muito isso de Brasil em mim. Eu falei, Brasil vai ser o primeiro. Tinha muita ligação, né? Muito ela. E você se arrependeu ou tá feliz com a escolha? Tô feliz com a escolha. Que bom. Tô feliz com a escolha até agora. Que alívio. Já pensou ele falando, me arrependi, estou revendo isso. Eu estou vendo aqui para falar que eu devo sair daqui. Meu voo sai agora, vocês puderem acelerar as perguntas aí. Não, mas brincadeira. A gente às vezes fala tão do nosso próprio país, né? E tem gente fora que valoriza, que tem esses laços afetivos aí, que às vezes muitos brasileiros não têm, né? Sim. Eu tinha um ex-sogro que ele falava assim, cara, o Brasil é tão rico, que imagina se não roubasse, o próprio brasileiro não roubasse o Brasil, porque é recurso natural, aí não tem o outro lado da natureza, que é um furacão, um terremoto, não tem nada disso. E é abundante 500 coisas, imagina, teria tudo se fosse governado de um jeito mais sério, poderia ser uma potência muito grande, muito sabe? maior do que é, né? E ela já é bem relevante, né? Mas assim, por exemplo, dependendo se você for em alguns países, nem for, ouvir matéria de alguma coisa de país do outro mundo, vira e mexe, o pessoal não sabe nem onde que é o Brasil, né? Acho que a capital é Buenos Aires, né? Do Brasil. Tem muito disso. Sim. É bem comum, Buenos Aires. E aí, Robson, você chega no Brasil, cara, você já veio com lugar pra ficar, com algum programa de intercâmbio, ou você veio cara e coragem? Boa. Primeiro é que eu vim passear para um mês só, né? A ideia era ir, obviamente, para o Rio de Janeiro, porque é o que a gente conhece, né, de Brasil lá fora, praia e mais. Então, eram férias, Rio de Janeiro. Um amigo me falou que estudou em Belo Horizonte, que eu devia conhecer a cidade mais e que tinham muitas pessoas que me receberiam. Porque eu não conhecia ninguém aqui no Brasil. Aí eu topei. Eu cheguei no Rio. no primeiro dia, é muito engraçada a história. Primeiro dia de Brasil, eu fiquei fascinado. Só que em Angola, boa parte do pessoal acha que o Brasil é muito perigoso. Não gosta do Brasil, prefere a Europa. Minha avó, por exemplo, até hoje fala para eu não sair na rua, para não tomar um tiro. Já falaram assim para você, nossa, tem macaco andando no rio, no fio do poste aí mesmo? Não, acho que o angolano não é tão ignorante assim, não. Não, tô falando porque tem muito lá fora que pensa isso. Sei. E aí teve algum videoclipe que aí filmaram no fio assim, o macaco andando. Aí falei, putz, o cara já tem essa fama. Aí
evidenciou isso porque Entendi. o diretor era de fora, o diretor. Aí ele pegou e captou. Não, mas o angolano não. Eu falei ignorante no sentido de já tem mais conhecimento do Brasil. Até porque, como tem muito Globo, Record e outras, o angolano assiste muita notícia do Brasil. Ele vê já o Brasil sabe isso, ele como vê ele é. o Brasil. Só acha que é muito perigoso. Então, É por causa da Record. É, isso que eu ia falar, da Atena bombando lá, né? exatamente. Tem uns lá, alerta, não sei o que. Esses aí. Esse aí se pinga sangue da TV, né? E aí ele falou, vou aprender melhor a língua deles lá, vendo Cidade Alerta. Tipo isso. Então, quando eu cheguei, nas primeiras 5 horas de Brasil, eu me vi no meio de um tiroteio. Nossa. Sério. Nossa, não sei porque eu não fiquei surpreso também. Mas conta melhor isso. Você veio pelo Galeão? Isso foi Galeão. Aí fiquei... Mas também onde que eu fui me meter? Linha vermelha. Mas vamos, não sei, ó. Eu cheguei no Galeão, fui para Cristo, acho que no primeiro dia. E depois fomos para Niterói. E lá em Niterói, a gente estava no táxi aqui, em menos de... Acho que o tiroteio estava em 50 metros. Nossa. Tanto que a gente teve que baixar no carro. O motorista falou, baixa. E ele entrou na contramão e saiu. Nossa. Então, primeiras horas de Brasil foi isso. Alguns dias depois, eu fui para Belo Horizonte e conheci um pessoal lá em BH antes de voltar para Angola. Então, eu cheguei a voltar para Angola, vim algumas outras vezes e só em 2016 que eu vim morar no Brasil. E nesse meio tempo você conheceu outros países também? Não. Engraçado que o Brasil me prendeu porque eu comecei a namorar no Brasil. Minha primeira viagem internacional eu escolhi Brasil. Aí comecei a namorar uma brasileira. Então só deu Brasil. Depois só deu Brasil. Eu viajava de 6 em 6 meses porque eu namorava aqui. Aí isso foi em 2014, a primeira vez. E eu vim morar aqui no final de 2016. Você se sentiu em casa aqui? Eu pergunto isso pelo seguinte, para quem teve a chance às vezes de conhecer outros países como turista, cara, é nítida a sensação de quando você não pertence àquele lugar. Sim. E de repente você, talvez pelas raízes e pelo Brasil ser bastante miscigenado, você se sentiu em casa ou fica aquela sensação de estrangeiro? Não me senti em casa. Eu gosto do Brasil, sim. Acho que o Brasil tem muitos problemas. E assim, não me senti em casa. Hoje eu me sinto um pouco mais em casa, porque cheguei a ganhar alguns espaços. Mas lá atrás, não me senti em casa. E como que foi o seu pensamento em relação ao Brasil, logo depois de passar por essa situação aí do tiroteio? Você falou, beleza, vou continuar aqui, você já queria ir embora? Ou você ter programado ir para Belo Horizonte depois já te deu um respiro? Tá. Não me assustou, na verdade, essa situação. Tanto que eu tava rindo no momento. E não era rindo de nervoso. Achei interessante. Eu fiquei pensando... Interessante. Mas eu fiquei pensando no seguinte, o cara tava lá num país que tava em guerra, né, em Luanda, próximo da guerra, não teve uma situação que talvez você passou mais perigo no Rio de Janeiro. Sim, isso é verdade. Aí eu falei, não, é igual nos filmes. Eu falei assim, pra caramba. Ele tava no GTA, Niterói Edition. É igual, eu assisti muito Tropa de Elite, por exemplo. E eu falei, meu Deus, é igual nos filmes. Mas não me assustou, não. E Belo Horizonte é bem mais tranquilo. Não sei se isso deu um alívio, mas sempre tive muito tranquilo. Belo Horizonte é legal demais, né? Muito bom. Sua namorada era de lá, de BH? Sim. E ela é ex ou ainda é atual? É isso. Já se foi. Há algum tempinho já. Entendi. E vem cá, e aí você vem em definitivo pro Brasil em 2021? Não, 16. 16. Aí 16 você vem já para São Paulo de fato ou Não, BH? ainda BH. Eu tava ainda namorando lá. E complementando essa questão de se sentir ou não em casa, é assim, depois que eu comecei a trabalhar como arquivista, comecei a ganhar alguns outros espaços lá. Então, antes de vir, eu já estava relativamente bem posicionado lá. Aqui, eu tive que recomeçar tudo, e inclusive partir de um pouco mais abaixo que eu tinha começado lá.
Poxa, eu lembro de eu já ter sido enquadrado pela polícia, não saber o que fazer, não saber como reagir. Eu comecei trabalhando num sacolão. Então, quando eu saí de Angola, eu já era assistente adjunto do diretor-geral da empresa que eu trabalhava. Então, escalei um pouquinho. Ia ter rápido, porque eu fui notado. Sempre fui muito esforçado, sempre gostei muito de aprender. Seu nível de inglês ali já era bom? Já era bom. Já era professor na época. Então, já era bom a ponto de ensinar. E quando eu cheguei aqui, mesmo com inglês e já aprendendo espanhol, eu distribuí currículo pra caramba, mas ninguém me deu emprego nem como recepcionista de hotel. Como nada, nem como arquivista, nem para arrumar papéis. E, bom, o que restou foi fazer bicos, né? Então, comecei a trabalhar num sacolão, limpando o chão, organizando fruta. Até que consegui também crescer um pouquinho lá e eu já ficava no caixa depois de um tempo. Mas foi isso. Então, acho que essa sensação... E assim, eu nasci num lugar muito humilde. A minha família sempre foi muito pobre de recurso, né? Já passei fome de não saber o que vamos comer amanhã. Então, o problema não foi fazer um trabalho humilde. Eu já tinha algumas condições de desempenhar outras funções, mas não tinha oportunidade. Eu não me sentia em casa. Um dos fatores era essa questão de não poder ter oportunidade de frequentar alguns espaços e de trabalhar com talvez o que eu gostaria de trabalhar. Eu acho... isso é minha percepção da coisa, né? Eu acho que tá escrito que era de Angola e ia falar assim, nossa, realmente tem que ensinar tudo para ele, não questão do idioma, mas até de cultura, tudo. Talvez isso travasse um pouco, imaginar que você poderia estar executando uma função que você já era apto. Isso é um chute meu, Sim, tá? sim, Mas sim. agora eu vou para outra parte então. E você sofreu racismo aqui? Sim. E aí, como que foi? Não precisa contar a história se não quiser, mas eu quero falar de você, o que você sentiu, como que foi isso? Cara, foi estranho. Uma sensação que eu nem consigo descrever porque foi nova, assim, foi estranho. Em Angola não existe isso. Ou existe de outra forma que a gente não conhece? Existe de outra forma. O que acontece? Em Angola, infelizmente, quanto mais claro você é, melhor para você. Infelizmente. Você vai ter os melhores empregos e mais. Só que você não é... Nunca... Vou contar um pouco da situação, da primeira situação que me fez me sentir muito mal, muito desconfortável. Eu era professor de inglês de uma família branca com algum poder aquisitivo, com bom poder aquisitivo. A minha aluna, que era dona de casa, eu era professor da dona de casa, do marido e de 2 filhos. Isso lá? Aqui? Em Belo Horizonte. Tá. A dona de casa sofreu acidente. A irmã dela, enquanto ela estava no hospital, a irmã dela ia na casa cuidar das coisas de casa. Bom, o que aconteceu a gente tinha aulas na sala principal mesmo. Ou seja, eu era meio que de casa. Assim. Tinha acesso... Isso, normal. Como as outras pessoas que visitavam a casa. Que frequentava a casa, né? Isso. Nesse dia, a irmã da minha aluna estava descendo as escadas e me viu na sala. Ela falou, quem é você? Eu falei, eu sou professor de inglês. Ela falou, você que é o professor de inglês? Eu falei, sim. Você que é o professor de inglês da minha irmã e dos meninos? Eu falei, sim. Falou, tá. Vai ficar naquela sala aí, lá no fundo, sabe? Tipo, ela me mandou para uma sala de... Não sei se é onde as empregadas se trocavam. Alguma coisa do gênero. E foi estranho para mim a forma como... Tudo que ela falou lá, para não entrar em muitos detalhes, mas assim, a forma como ela me tratou foi estranha, sabe? E de verdade, eu estava bem vestida até, sabe? Não era questão de vestimenta. Mas também... Para mim ficou claro isso, sabe? Que ela olhou para mim, uma pessoa da minha cor,
é o professor dos meninos. E ela falou, não, tá, você não pode frequentar esse espaço aqui, vai lá. Mas foi sua primeira situação na vida? Na vida foi. Porque em Angola Sim. Em Angola, por mais que você perca espaço, por exemplo, de trabalho, por alguém que é branco, principalmente lá tem muito português, nunca vai acontecer de você não, por exemplo, frequentar um espaço ou algo assim. Ou houve uma coisa desse gênero, sabe? Mas você, no momento que aconteceu isso lá em Belo Horizonte, você se deu conta de que tinha sido racismo? Me dei. Foi claro, assim, foi bem claro. Foi bem claro. Caramba, eu imagino o seu trajeto para esse lugar onde ela te pediu para ir. O que deve ter passado pela cabeça, né? Tipo, de entender e processar todas aquelas informações, né? E depois ainda dá aula, né? É. Porque essa é uma situação que não... Mas é desconfortável, né? Sem contar que as empregadas eram da minha cor, né? Então, era muito fácil de entender, assim, sabe? Devia ter ensinado inglês para os empregados e depois ficar falando mal em inglês. Não, mas aí começa a se encaixar, né? As peças e você fala, putz, isso é o Brasil mesmo, né? Sim, na verdade a sensação foi, cara, eu não tô em casa. Porque eu já passei também por algumas situações no sacolão que eu trabalhava. Então... você já começa a criar padrão e você fala, é isso que está acontecendo. E aqui a gente conversando, eu não tenho dúvida que se fosse eu que estivesse na sala, eu teria ficado lá. Na visão dela, entendeu? Ela não teria feito nenhum não tipo você, se ele fosse você. Não a minha escolha. Mas uma entendi. pessoa com a minha característica, ela simplesmente... quem é você? Sou professor de... não teria Tem detalhes que eu não abri aqui, mas sim. Eu tenho certeza, assim, não foi nem... questão de interpretação. Eu tenho certeza. Não foi um mal entendido, como muita gente diz, né? Não foi, não foi isso que eu quis dizer. A gente vê muito isso hoje em dia, né? É tão simples quanto. Foi e ponto, né? Foi. E, assim, eu costumo falar até para os meus amigos brasileiros negros que eu não sou militante, eu não sei ser ainda. Então, nem gosto muito desse tema, sabe? De discutir muito o tema. Você não domina tanto, né? E esse é o ponto. Não domino tanto. Não é dos que eu mais gosto de falar também. Talvez você tenha vivido ele desse jeito bem há pouco tempo, né? Sua Sim. infância você não passou por isso, né? Mas, cara, assim, a real, pra mim, como na minha cabeça é tudo igual, então é como as outras ignorâncias do ser humano, assim. Eu, entre aspas, tolero, deixo passar. Entendi. E a questão de não ser brasileiro também, porque você carrega duas situações, a questão não só racial, mas também a de xenofobia mesmo, né? Que às vezes o brasileiro tem um pouco de preconceito com quem não é daqui, né? E é meio que um conjunto, né? Depende de onde, Depende de onde. É isso aí. É o que convém, né? Se fosse norte-americano... Exato, o inglês, às vezes estava sossegado. Sim, tem isso também. Mas assim, eu sempre selecionei muito bem os lugares que eu vou frequentar, com quem eu vou andar, com quem eu vou falar. Os podcasts que você é convidado e vai, Sim. Selecionou muito bem, parabéns. Então, essa questão, a segunda questão que você trouxe, já foi mais tranquila. Porque sempre fui muito bem acolhido. Eu acho que para estrangeiro, assim, o brasileiro gosta de recepcionar, sabe? Não estou falando que vai carregar para casa. Mas ele é bem aceito, é muito mais do que agora a questão da cor da pele, aí já é uma coisa que pode ser se você chegar e perguntar para um brasileiro que se interessa por idioma e falar, você tem aqui a opção de fazer inglês com um americano ou inglês com um angolano? Não tem nem dúvida. Que seja um sul-africano. Sim, com certeza. Que ainda é um pouco mais diferente entre os Mas vou te outros. confessar que até eu preferia o norte-americano. Até eu preferia o norte-americano. Pela questão do inglês, né? Pela questão do inglês. E aí você vem de 2016, sacolão, você conseguiu também se destacar, até pela sua sede de conhecimento e tudo mais. E você ficou quanto tempo nesse sacolão? Eu sou ruim de memória às vezes. Assim, Mais ou menos. Assim, depois, ou qual o próximo passo? O que você fez na sequência? 5 meses, 6 meses, foi mais bem ou pouco. menos. Depois, fui trabalhar num galpão. Lá, em Belo Horizonte, na verdade, lá em Contagem, existe a Serasa, onde saem
onde o pessoal vende muito, de tudo, né? Principalmente fruta, legumes e mais, em grande quantidade. E tem galpões do lado, onde o pessoal fabrica papéis para fechar Embalar as a caixas. fruta, essas coisas, Isso. né? Então, eu fui trabalhando num galpão, como carregando caixas e jornais e fazendo esses papéis. Trabalho muito manual Era uma também. fábrica? Ou era só uma unidade de distribuição? Era fábrica, mas assim, era mais de recorte. Entendi. Recortávamos papéis e amarrávamos para entregar para o Serasa. Não é Serasa, é Ceasa. Ceasa, isso. Serasa é outra coisa que a gente foge dela também. Serasa é bom você não ter contato. Quer dizer, Você não tem que saber o que é. Essa aí- Entendi. Era isso, então, depois do sacolão foi isso. Depois disso, eu fui trabalhar na Hotmart, Uhum. que é A plataforma, que é uma né, plataforma para infoprodutores, né? Daí, então, desde a sede de conhecimento me fez fazer o quê? Enquanto eu estava trabalhando no sacolão, lá no galpão, eu sempre estudei muito o ecossistema de inovação e tecnologia no Brasil. Entendendo, poxa, quais são os players no mercado, o que estão fazendo e mais. Me apaixonei pela Hotmart. Eu falei, vou trabalhar nesse lugar. E aí fui trabalhar lá. Certo, mas não, você não foi... Você não produziu conteúdo para vender Não, via trabalhei lá Hotmart. Você dentro. trabalhou na plataforma mesmo. Sim, Que, aliás, é trabalhei na bem empresa. bacana mesmo. Você Muito não se legal. apaixonou à toa. Eu gosto bastante. Consumo algumas coisas da Hotmart. Você já comprou alguma coisa lá? não. E como que você conseguiu esse espaço lá? Um belo dia, eu fui lá olhar a sede, ver como é que é. Onde que é a sede deles? É aqui, Hoje é na Assis Chateaubriand, lá em Belo Horizonte. Uhum. Na época, era na Sergipe, na Savassi, também em Belo Horizonte. Na verdade, hoje a sede mesmo é na Holanda, se não me engano. Mas assim, todo mundo conhece a sede como Uhum. BH ainda. Tá, então eu fui lá pro prédio, fiz uma conexão lá dentro e fui visitar essa pessoa um dia. E depois falei com a menina do RH. Pedi para falar com a menina do RH, falei quem eu era, de tudo que eu já sabia sobre a Hotmart, a cultura e mais, porque eu estudei. Ela achou interessante e me colocou num processo seletivo. E no processo seletivo, dizem eles que eu me destaquei muito, porque assim, eu estudei, eu me preparei para estar lá. E passei. Você vestiu a camisa, você chegou vestindo a camisa já, né? E passei. Eu lembro que passaram 2 pessoas apenas, das mais de 20 que estavam lá. Eu e uma menina que estava no meu grupo. Então, assim, foi bem interessante. Isso era para qual área? A Customer Experience, que era a área de experiência do cliente. Eu entrei como analista de suporte do cliente. Então, a minha função era analista de suporte do cliente, mas a área era experiência do cliente. Legal. E aí você ficou quanto tempo lá? 1 ano só. Só 1 ano. E ali, imagino eu, que abriu sua mente... Abriu a mente para hoje, né? Principalmente pro que você faz hoje. Muito, muito. Tem coisas que a gente faz na vida e não sabe como está sendo preparado para o futuro, mas me preparou muito para o que eu vivo hoje. Dá pra falar que é ali que nasceu a Amazing? Pelo menos na cabeça? Não. Ou foi depois? Até porque a Hotmart foi 2018 e no início, antes da Hotmart, já existia todo o conceito do que a gente faz hoje. Porque a Amaze nasce em 2020, mesmo como empresa, mas, por exemplo, eu já tinha desenvolvido metodologia, todo o conceito de marca e tudo em 2018. Só que eu engavetei quando eu entrei na Hotmart. E depois fui ajudar a montar uma escola. A escola já existia, mas foi ajudar a desenvolver inglês para desesperados, em Patos de Minas. Então, já tinha tudo, só que estava engavetado e amadurecendo. Então já era um sonho... o que você falou, engavetado. Tava ali na... Inglês para desesperados? Isso. Como... Deixava um pouco isso aí. Conta melhor. Você falou, Deixava é uma linguagem muito de Malandro, né? malandro, né? você falou que para mandar props, vocês não falam mandar props. Como é que é em português no Brasil? Fazer menções, enfim. Sim. Como é que é? Citar... Como é que é?
Mandar abraços. Sim, sim. É aí, né? Mandar um salve. Vou mandar um... Pode falar mandar um salve que vai entender. Porque a gente vai falar que você é brasileiro agora. Boa, Mandar um salve. Eu não entendo tudo, nem sei o que é mandar salve de fato. É mandar um abraço. isso, Mandar um abraço, beleza. só que na linguajar lá Da minha área. Não, é Bahia? Não, no contexto geral, é mais da Você vê, geração quando eu comecei, eu falei salve, amigos. Entendi. Entendeu? É meio que mais- uma saudação. É mais não é lá malandro Não também. é meio que gíria, né? É uma gíria. É uma linguagem informal. Mandar um salve para Geraldo Tinoco, Lara e Lorena, principalmente, porque eles são os criadores do Inglês para Desesperados, era o nome da escola, da empresa. Eu, até hoje, né? Eles continuam até hoje. Eu tinha, já antes de ter entrado para a Hotmart, criado uma página no Instagram para o que eu estava tocando, chamava de This Way, que era metodologia, a forma de aprender inglês que eu desenvolvi. Eles me notaram e me chamaram para tocar lá com eles, Inglês para Desesperados. Eles são de Minas? também? Patos de Minas. Patos de Minas. Isso. Então, quando eu saí da Hotmart, durante a Hotmart eu já estava com eles. Quando eu saí, eu fui para lá, passei um período lá e montamos um programa de licenciados. É como se fosse uma franquia. E deu super certo e eles estão rodando até hoje. Bacana. Aí E legal foi sua mais- gratidão também, né? De ter mandado um salve. pra ele. E foi mais assim, realmente foi definindo mais o caminho, né? Foi afunilando, né? É. Ele começou com várias experiências, vai. daqui a pouco tá em Patos de Minas já, tateando o que você Viria a fazer. viria né? a fazer no, Não no futuro. fala direito, viria a fazer. Viria a fazer. Porque senão, você sabe, né? Ou falar no português, viria a fazer. Não tem... Não tem assim? Como chama isso? A portuguesaire, né? Que eles falam lá? Eita, esqueci. Caramba, você tá brasileiro o mesmo, príncipe, esqueceu, hein? o príncipe Ouro Negro, ele fala assim. É muito engraçado o jeito assim dele, cara. Esse cara tá estourado no Brasil. Ele e o Batista. Legal. Esse pessoal, os influencers que você tá falando, né? Exatamente, que a gente comentou antes aqui de começar. É. Eu sou influenciado por angolanos também, cara. Não é só o contrário, não. Ele sabe mais que você de Angola. Pelo menos desses dois caras aí, com certeza. Eu adoro, cara. Mas e aí, depois do inglês para Desesperados, como que foi depois a sequência? Boa. Em 2020, no final de 2019 para 2020, eu passei por um período muito complicado da minha vida, em todos os sentidos. Eu costumo dizer que a mês nasceu quando eu estava endividado. Assim, tava muito ruim. Eu não sabia, eu não tinha dinheiro para comer, para você ter ideia, amanhã. Aí voltei a dar aulas e 2020? 20. No começo? Bem no início, antes da pandemia. É isso que eu ia falar. Caramba, então você já tava ruim, aí chegou a quarentena. Exatamente. Comecei a dar aulas e eu falei assim, cara, vou tirar o meu projeto da gaveta. Nossa, eu já tô imaginando o que aconteceu. Não, foi mais uma situação que te acelerou pro jeito que ela é hoje, não é? Sim. Não, tá, então conta a sua história. Eu falei, cara, eu vou tirar o projeto da gaveta e comecei a dar aulas particulares usando a marca, chamava This Way. E foi engraçado, eu dava aula pro diretor comercial da Log em Belo Horizonte, acho que ele cuidava de Minas. E tinha alguém no time da Log. Log. Log... A Log é de transporte? Isso. É, a Log de... Não, é que tem duas Log. Em Minas tem a Log ICP, que desenvolve galpão, que é de Commercial Properties. Mas eu devo acreditar que é do... Tem a Log que é LOGGI, né? Log essa daí? Isso, que é o coelhinho da... Isso. Tem essas duas. Isso. Eu dava aulas pro Rafa, e o Rafa tinha no time dele o Felipe, que era comercial. Quando o Felipe sai da Log, eu falo, peraí, ele era meu aluno também. Eu falei, cara, eu tô tocando aqui muita coisa, eu preciso de alguém que venda pra mim. Você vende, eu te dou aula, você não precisa me pagar. Daí que começou. Então, o Felipe vendia, fazia as vendas, eu fazia tudo o resto. Daí que começou a mês. Por quê? Na época ainda era This Way. E aí, o que a gente fez? Como a gente não tinha dinheiro,
e eu precisava de professores, de outros professores para ajudar mais pessoas, eu comecei a falar com pessoas que sabiam falar inglês, não eram professoras. Eu dava um treinamento rápido de como ensinar e eu entregava essas pessoas como professores a mercado, né? Levava elas a mercado. Quanto tempo durava esse Treinamento era contínuo, mas assim, para já começar a dar aula uma semana. Ah, legal. Fazíamos a fase das entrevistas e mais, depois do treinamento de uma semana e já podia começar a receber alunos. E você tinha um método seu? Sim. Próprio de... Isso. E material e mais. E foi isso. É porque você treinava em cima do seu material, né? Então ela tinha que treinar em cima do material, pelo menos esse estágio inicial, né? Do idioma, né? Isso. Aí, o namorado de uma amiga que falava inglês me foi apresentado e eu coloquei ele dando aulas. Depois, uma outra amiga. Depois foi indo. E a gente já estava com 10 professores, depois 20 professores. Os professores que melhor se destacavam, que melhor performavam, eu trazia para mais perto, para me ajudar com as planilhas e mais, o operacional. E assim montei o primeiro time da Unmaze. Na época era This Way. Mudou para a Unmaze depois que a gente foi tentar registrar a marca. E a gente viu que já existia. Na verdade, a gente recebeu uma notificação extrajudicial falando que a gente estava se apropriando de um nome que já existia. Poxa, isso nos deixou bem deprimidos, porque era o nosso sonho. O nome era tudo para a gente. Mas é isso, a Unmaze nasceu disso. Fui dar uma aula, me pagaram por essa aula, peguei o ônibus, comprei alguma coisa para comer e comecei a juntar dinheiro para fazer o primeiro site. E o perfil, no Sufoco, a Flora, o perfil empreendedor, né? E você também, que legal que você já soube logo de cara delegar, hein? Meu, porque é o enrosco, hein? Sim. E você foi na verdade, você não tinha opção, né? Essa que é a diferença. Porque quando tem opção, pode ser que você não delegasse, poderia ser. Mas quando você não tem, você já vai pelo caminho que é mais certo, né? Que você faz rodar. E nascemos sem dinheiro, com time júnior, ou seja, são pessoas que não estavam desempenhando funções que não foram formadas ou treinadas para tal, né? Para tais funções. Então, time super júnior, sem capital. A gente podia ter crescido muito mais do que cresceu, mas a gente teve esses impeditivos. Eu era muito júnior, eu não sabia. Eu fui aprender a ser gestor, de fato, no final de 2021, 2022. Antes, eu era um professor de inglês, que liderava uma equipe de outros professores, era isso. Mas eu acho... Será que você não se saiu melhor por causa disso? Porque talvez se você tivesse que estudar para ser gestor, é uma coisa, é muita teoria. Você aprender a ser gestor e já ganhou logo o diploma de cara, porque foi no início da quarentena. Pois é. Como que foi a situação sua? Você mirou no professor e acertou no empreendedor, né? Mais ou menos isso. Tipo isso. E como que foi esse... Porque você estava no seu estágio inicial e falaram, agora é quarentena. Como que foi? Tivemos que dar um jeito de nos adaptar, de entender como agora tudo que tinha desenhado para atender pessoas presencialmente, que era a maior demanda para a gente, pelo menos, ia mudar para o online. Como atender online? Quais as dificuldades a gente enfrentaria por causa disso? Assim, no final das contas, foi melhor para a gente. Foi o que eu te puxei no começo da conversa. No final das contas, foi melhor. Operar no online é muito mais prático, simples. Porque, poxa, imagina eu ter que entregar um professor. A gente tinha um desafio no início, que era a distância. Quem ia cobrir, ia ficar mais caro, né? Ia ficar mais oneroso a pessoa cobrir a distância, deslocamento do professor. Teria um tempo também de que você não está ganhando dinheiro. Exatamente. Certo. Exatamente. São coisas que a gente depois foi entendendo que, poxa, é melhor. O desafio foi só aprender a operar no online. Mas depois que a gente entendeu, está aprendendo até agora, na verdade, Todo foi mundo, bem né? mais fácil.
Porque imagina que sim, no online a pessoa pode em 3 horas dar 3 aulas. Exatamente. Agora, no presencial, se ela vai Sai se de um lugar deslocar, pro outro. é uma aula. Exatamente. Então ela pega o primeiro horário de deslocamento, que é o horário fracionado, que acho que isso é o terror para quem trabalha Sim. com hora, é quebrar um horário no meio, né, Fábio? Terror. E pro deslocamento de volta também, ou para um outro cliente, para um outro aluno. Isso. Foi por isso que eu falei que aí ele tem um período sem ganhar dinheiro. Ele está consumindo dinheiro, mas você não está ganhando. Você ganhou ali numa ponta e outra, mas aquele período você poderia estar ganhando mais, mas você está consumindo que você... Exatamente. Aí teremos que fazer alguém pagar a conta. E ia ficar mais oneroso para o cliente final, né? Para o aluno. E como que vocês... eu me amarrei no nome no Disway, que é bem legal. Né? Acho que você também tinha Demais, assim. um apego. E aí, como é que você teve a ideia do nome Amaze? E como que foi essa troca? Foi rápido? Você precisou agir rápido, né? Uma notificação na... Sim. Essa é judicial, né? Estavam nos ligando quase todos os dias para tirar o nome. E aí, vocês já mudaram de nome e tal? Poxa, e como é que fala para os clientes que agora a gente já não é Disway? E pensa num nome legal também, né? Que para sempre. Chamava Disway, porque mostrando, né? Ou alguma coisa, e way, caminho. Ou jeito. Então, a gente mostrava um jeito ou um caminho melhor de aprender inglês. Fazia todo sentido para o que a gente fazia. Tanto que a nossa logo é um labirinto com um caminho mais fácil. Então, tudo que a gente fazia estava montado em cima desse conceito de mostrar, poxa, uma via melhor para as pessoas, salvar as pessoas da burocracia das escolas e mais, e mostrar um caminho mais fácil. Você já tinha toda a identidade da empresa. Demais. Aí tivemos que nos reinventar. E a Amaze surgiu do quê? Eu estava na Bahia, em Salvador, fui visitar o meu sócio. E numa caminhada, assim como surgem várias coisas de algumas caminhadas nossas, a gente falou, cara, temos que pensar num nome rápido. E fomos fazendo o que chamamos de brainstorm e fizemos... E surgiram algumas opções. E o time pequeno que a gente mandou também no grupo. Poxa, vamos pensar num nome. E fomos fazendo votação. E, bom, surgiu Amaze. Porque é o oposto de alguma coisa e maze é labirinto. Maze passa a ideia de complicado, né? Algo enigmático, complicado, difícil. E é o oposto. Então, Amaze é descomplicar. Isso que eu ia falar. Facilitar, tornar mais simples. E, olha, nunca fez tanto sentido tudo que a gente fazia com o nome. Por quê? Não é simplesmente sobre metodologia. Não é simplesmente sobre forma de aprender. É sobre o que a gente faz. O que a gente faz? Agora falando então saindo um pouco da minha vida, falando um pouco da Amaze. O que a gente faz de fato? A gente muda a forma como as pessoas ensinam e aprendem. Não é sobre inglês, não é sobre idiomas, é sobre ensino, é sobre educação. A gente está fazendo, entregando educação de qualidade para as pessoas. Como assim? Como é que uma pessoa aprende hoje? Como é que as pessoas hoje ensinam e aprendem? Vamos fazer um recorte, então, para idiomas, para inglês. Como é que as pessoas hoje aprendem inglês? Quando o João quer aprender inglês, o que ele faz? Ele tem algumas opções, como ir para uma escola tradicional, né, num curso de inglês, que já tem um módulo lá, a receita de bolo, né? E material. blá, blá, blá. Tem aulas gravadas, como os cursos que tem na Hotmart, por exemplo, né? Tem alguns apps, né? Duolingo. Joguinhos e mais. Ou um professor particular, que ele vai jogar no Instagram, olha, estou procurando um professor particular, ou vai pedir indicação de amigos e vai receber um professor particular. Ou ele vai falar no celular e o celular vai entender que ele está procurando um professor de inglês e vai começar a bombardear a linha do tempo dele, que acontece muito, né? Exatamente. E aí vão aparecer os apps, os joguinhos, as aulas gravadas e mais. Mas sem um filtro, né? Tá. De todas as opções, por mais que eu goste muito das outras também, professor particular é a melhor opção que existe para a sua jornada. Por quê?
Vocês são diferentes. Qual que é o seu nível de inglês hoje, Wesley? Não, hoje ele é bem básico mesmo. Básico. Não, quando eu viajo, eu não passei sufoco, mas eu não consigo nem... Eu não pratico. Então, Entendi. tipo, pra desenrolar, tá ruim. Entre básico, intermediário e avançado? Não, você... acho que é o básico. Básico, e você? No inglês eu sou ruim, mas no português eu destroio. Não, básico. Destrói. Básico para intermediário. Inglês de turista com alguma... Entendi. Eu entendo bem, mas falo e escrevo mal. Boa. Porque, assim, colocar as pessoas num grupo, por mais que os dois falem que é básico, tem os níveis lá, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Vamos imaginar que vocês os dois falem que são A2, que é básico. Coloquem na mesma turma. Aí temos alguns problemas. Primeiro, horário. Vocês têm que ter a mesma disponibilidade de horário. Vocês têm que ter, por mais que estejam no mesmo nível, o mesmo background. Porque, por exemplo, vamos imaginar que você é gamer. Sempre teve muito contato com jogos e mais. Por mais que nunca tenha feito curso, você pode estar melhor do que o Wesley. Porque o Wesley... Não tem tanto contato, Isso, né? não tem tanto contato. Nunca leu, nunca teve contato com jogos. Então, aí temos um problema. Outro problema é a velocidade no aprendizado. Às vezes, você tem mais tempo para estudar, ou para continuar tendo mais contato, tem amigos gringos e mais, tem dinheiro para ir para fora, e o Wesley não. Então, por mais que estejam na mesma turma, há esse conflito de agendas, interesse e mais. Objetivos, né? Vamos falar do que na aula? Vamos pegar um livro, uma apostila que foi escrito pelo senhor William Shakespeare lá há muito tempo na Inglaterra, que serve para o João, para a Maria, para o Miguel? Ou vão falar de podcast na aula? Então, a menos que vocês sejam pessoas muito parecidas, a vossa jornada vai ser menos interessante. Vão aprender. Só que vai levar muito mais tempo. E não é uma educação de tanta qualidade. Por isso que a gente vê cursos de inglês nesse método mais tradicional, de 8, 10, 12 anos, né? Exatamente. Tem essa questão da qualidade de ensino, mas também tem a questão de interesse de te manter lá dentro para fazerem mais dinheiro, porque afinal eles se mantêm disso, né? Tem estruturas caras, né? Tem um prédio para pagar, tem muitos serviços para pagar. Então, poxa, alguém tem que pagar a conta. E quanto mais tempo você ficar lá, melhor. Tá. Então, o que a gente fez? O que a gente entende? Poxa, ensino particular é melhor. Isso é indiscutível. Você tem um professor para você, no dia que você quiser, no horário que você quiser, para falar do tema que você precisa, não só do que você quiser, mas do que você precisa. Me prepara para uma viagem para a Austrália. Aí o professor com sotaque da Austrália, que conhece a cultura da Austrália, te prepara. Olha, você vai passar pelo aeroporto, podem acontecer essas situações. Então, é muito melhor do que você pegar um livro, né? E falar do Shakespeare, que tá falando, né? Você tá falando assim, é muito melhor o que você traz para a realidade da pessoa, né? Exatamente. Aí fica amarrado, né? Porque tem interesse, né? Até porque numa aula em grupo, você vai ter que esperar a sua vez de falar, né? A aula, se dura 1 hora, são 60 minutos. Se são 5 pessoas na turma, cada pessoa vai ter 10 minutos para falar. Você está pagando por uma aula, mas você tem 1 hora, mas você tem 10 minutos. Se alguém falar mais do que 10 minutos, contando com o professor, né? Professor, 10 minutos e cada pessoa, 10 minutos. Quem falar mais de 10, está roubando o tempo do outro. Entende? Então, poxa, mas numa aula de 1 hora, é todo seu. O professor é seu. Ele sabe onde você trava, quais são seus medos, qual é a sua jornada, onde você quer ir, do que você gosta de falar. Se você precisar mudar o horário da aula, é muito melhor. Você não vai ter que depender da turma ou quando vai ter outro horário na turma. Então, é muito melhor, indiscutível. Agora, vamos olhar, então, para essa pessoa que ensina. Esse professor particular, que é a melhor opção, para ele ensinar com qualidade, primeiro ele precisa de pessoa para ensinar, né? E ele então precisa vender.
Ele é professor, mas ele precisa vender. Às vezes, para vender, tem que ter toda a divulgação, né? Então, tem que mexer, talvez, com design, com marketing. Se ele não fizer, outra pessoa vai ter que fazer. Vai ter que pagar pessoas para fazer, ou pedir ajuda. Quando ele já conseguiu o aluno, poxa, e para conseguir o aluno, ó, ele tem que explicar como funciona. Às vezes, tem que dar aula experimental de graça e mais coisas. Às vezes, dá aula experimental de graça ou pagando, mas a pessoa não gostou e some. Enfim. Conseguiu alunos, conseguiu 10 alunos. Agora tem que cobrar dessas pessoas. E muitas pessoas são assim, olha, eu gosto de pagar no dia 1º, porque meu cartão vence todo dia 1º. Olha, não, eu gosto de pagar no dia 10. O professor, o que tem que fazer? Deu dia 5, por exemplo, viu que o João ainda não pagou, ele tem que passar uma mensagem para o João todo desconfortável. João, não vi seu pagamento aqui, tá tudo certo? Ele não gosta de fazer isso. Não, Tem que administrar todo o pagamento, todo o financeiro e mais. Muitas pessoas trabalham e a empresa dá uma ajuda de curso para idiomas, por exemplo. Tem que emitir nota fiscal. Mesmo que não for pela empresa, tem pessoas que têm que fazer declaração de impostos e mais de renda. Aí precisa de nota fiscal. Aí o professor tem que emitir nota fiscal. E tem que lidar com uma porrada de coisas. Eu costumo falar que brasileiro é assim. Cachorro adoece, ele vai cortar inglês. Qualquer coisa que aconteça, ele vai parar as aulas. Então, o professor, poxa, ele imagina que ele é um professor que queria só ensinar. Ele tem que fazer uma porrada de coisas. Ele já não é um professor de tanta qualidade assim. Até porque, onde é que ele pega o material? Às vezes é material fragmentado da internet, às vezes uma apostila, um PDF. Eu sou professor, né? Desde 2011. Então, eu passei por tudo isso que eu acabei de falar aqui. Vi muitos amigos passar por tudo isso. A Unmaze veio para descomplicar, facilitar, primeiro, a vida de quem ensina. Então, a nossa missão não é mudar a forma como as pessoas ensinam e aprendem. Primeiro, de quem ensina. O professor na Unmaze, ele se cadastra lá, a gente passa por um filtro, a gente entrevista ele assim, humanos entrevistam e validam ele, se sabe de fato ensinar, e se vai conseguir usar a plataforma e mais. Depois que ele é ativado, depois de treinamento e mais, ele é um professor que tem os alunos, ele não precisa preocupar com dar aula de graça, experimental, nada. Ele monetiza em todas as interações. Tem os alunos, tem material, tem suporte, tem tudo, para não falar de todas as coisas, para as pessoas terem ideia do que os professores têm na Unmaze. Até Netflix e psicólogo eles têm. Nossa. Por que a gente faz isso? Porque o professor, quando ele está fazendo o que ele sabe e gosta de fazer, que é ensinar, ele não precisa vender, não precisa cobrar, não precisa nada. O que ele é professor, então o que ele sabe e gosta de fazer é ensinar. Quando ele está só fazendo o que ele gosta, e ainda mais com suporte e extras como Netflix e psicólogo, ele é um professor muito melhor. Se eu te entrego um professor muito bem qualificado, muito qualificado, para aulas no dia que você quiser, no horário que você quiser, sobre o que você quiser, a sua curva de aprendizado, por causa da praticidade, customização e experiência, é muito mais acelerada. Você aprende muito mais rápido. Então, pega isso para inglês, para espanhol, para português, que são os idiomas que a gente atende mais hoje por causa da demanda. Pega para outros idiomas, pega para outras coisas. A gente é uma plataforma de educação, não é de idiomas. Daqui a pouco a gente está recebendo professores de marketing, professores de música, que vão ensinar dentro da plataforma. Então é isso. E o que a gente quer fazer muito? O João está aprendendo inglês para música. Dentro da plataforma ele recebe sugestões de professores de música, professor de piano, professor de canto. Dentro da plataforma da Unmaze, sem precisar sair e buscar outras plataformas, com o mesmo sistema que ele já conhece, ele consegue ter aula de inglês, de piano e de outras coisas, outras disciplinas. Então, é basicamente isso que a gente faz. Caramba, Robson. É muito errado eu fazer uma analogia da Unmaze com Uber? Não.
A gente já, durante algum tempo, falou que é Uber para idiomas. Porque assim, pelo que eu imagino, né? Como o professor tá lá esperando uma corrida, entre aspas. Isso. Aí toca, tem um aluno, o aluno, independente de onde o aluno tá, é tudo virtual, tudo online, Sim. né? Aceita esse aluno. E aí tá de acordo com os filtros que eles se pré-estabeleceu ali. Eu dou aula de inglês para quem quer cantar, dou aula de inglês para isso. Pô, cara, interessante. Isso. Mas não são aulas avulsas e aleatórias. Porque existem plataformas que você entra, depende da disponibilidade dos professores que estão lá, e é aleatório. O problema disso é que toda aula você vai ter que se apresentar para o professor, vão ter que se conhecer. Na Maze é um professor fixo que vai te conhecer, vai acompanhar a sua jornada. E sua aula lá não existe ainda. Quando você chega, você fala na plataforma que tipo de professor você quer e o que você está buscando como objetivo mais. Depois, parte da primeira aula é só para te conhecer, para desenhar a sua jornada, porque não existe ainda. Não existe ainda a sua aula lá dentro. Não tem uma apostila, os módulos lá. Vai ser desenhada para você. E eu estava falando da questão de aulas avulsas. É todo dia e horário. Pode mudar, tem super flexibilidade, mas é no dia e horário que você quiser. E com o mesmo professor que te conhece. E vale falar que isso é a partir de R$ 132 no mês, para 4 aulas com professor particular. R$ 132. Não paga mais. Não com paga matrícula. Com aula de 60 minutos cada. 60 minutos cada. Não paga matrícula, não paga material, não tem burocracia, é igual ao Netflix. Você assina e cancela quando quiser. Que legal, cara. Isso que eu ia falar. Era essa pergunta que eu ia te fazer. Se era pacote ou uma assinatura. Então, é uma assinatura, né? Uma assinatura mensal recorrente. Nossa, que modelo diferente do que a gente está acostumado, né? Até essas escolas de fora que se propõem a fazer algo mais nesse ambiente de menos custo e mais proximidade, não é desse jeito, cara. Você teve uma sacada genial, hein? O Roger quer conversar depois do que acabar o podcast. Não, eu sou fã de aula particular de inglês, assim. Eu vejo o quanto meu filho fiz mudou. Também já. É que eu fico assim, né? Então eu vou lá, dou um gás, eu vejo mais, tipo, O Diego fez uma base, meu filho, 14 anos, ele fez uma base de escola tradicional de inglês por muito tempo, indo toda semana, 2 vezes por semana, e livro, e não sei o que, verbo to be. Mas ele deslanchou e hoje eu acho que ele é fluente, cara, porque ele consome inglês, games, conversa, games, né? ele tem amigos, ele é da área dos games, né? Que já ajuda muito, né? Depois que ele começou com o professor particular. E... Aliás, o professor dele, Léo, abraço, hein? Léo, ó, amazing. Não fala que ele vai sair da escola que ele tá e o dono vai... O teacher corta, André vai ficar bravo. Corta. André, não fica bravo não, mas o Léo é fera. Abração, Léo. Eu até esqueci a pergunta que eu ia fazer pra ele agora. Você foi atrás de captação de recurso, de investimento? Boa. Super boa essa pergunta. Olha, fui buscar aprender como é que funciona esse universo. A gente já quis, só que depois que eu comecei a entender como funciona, de fato, a gente segurou. Está segurando até hoje, bootstrap, ou seja, a gente está vivendo do nosso próprio recurso e da operação. Porque a gente quer fazer bem feito. A gente vê muitos empreendedores pegando cheque, ou por causa do hype, ou por causa de ego, ou porque quer aparecer, ou porque não entendeu muito bem como vai fazer, ou não faz parte da estratégia, de um roadmap do que ele quer fazer nos próximos 5, 10 anos. Se precisa de fato, né? E por que precisa. A gente recebeu do Google uma ajuda em 2021, no final de 2021, que foi muito interessante. Hoje a gente é uma startup do Google for Startups e está no Cubo, que é o maior hub de inovação da América Latina. Foram 2 validações muito boas que a gente teve, mas a gente não aceitou ainda nenhum cheque de investidor. Provavelmente vai fazer esse ano, provavelmente. A gente está discutindo dentro de casa se é hora ou não. Vai no Shark Tank. Já pensou? Não queremos. Não. O quê? O cara tá desenrolando, meu. O cara é zica. Não, mas ele falou que você vai ter uma rodada de investimento. Provavelmente ele vai captar. Sim, mas já não é no nível anjo Uhum. também. Então, tá.
Vou falar. Eu não gosto muito de... Eu não gosto muito de Shark Tank ou qualquer coisa que seja parecido a isso. Desse modelo de investimento. Eu costumo falar que eu não sou empreendedor de palco. Eu não gosto desse negócio de ir para TV e falar do negócio. Não. Geralmente, com os investidores que a gente falou, nos procuraram, ou a gente, de alguma forma, algum relacionamento foi indicado e a gente acabou falando, e discutiu negócio e perspectiva de negócio. E mais, nunca foi... A gente não gosta de ir para roadshow e ficar... eu não gosto de sensacionalismo, sabe? Sim. Então, não é muito a nossa cara e, além do que, não é o cheque mais que a gente busca. A gente já está num outro nível, vou dizer assim. Sem arrogância, tá? Falo nível mesmo porque todos os investidores têm tese de investimento. Parte da tese é quanto investe. Por exemplo, Shark Tank, não sei se eu estou enganado, não sei se eu estou desatualizado, não investe 10 milhões de reais, por exemplo. Poxa, e se investir 10 milhões de reais, não investe 10 milhões de reais por 10% de uma empresa. Eles pegam muito mais. Então, não é o que a gente busca. Não tá nada errado com quem busca, né? Óbvio, mas eu entendo o seu ponto de vista e é super válido. Hoje você tem quantos professores na plataforma? Sim, mais de 50. A gente vai atualizando os números, né? A última vez que eu olhei, mais de 50. E a gente sempre se segurou muito para a escala. Por quê? Como a gente estava aprendendo ainda, startups... Vocês sabem qual que é a diferença entre startup e pequena empresa? Não, ajuda. Startup não é uma pequena empresa. Empresas... O que faz uma empresa é modelo de negócio. Tipo assim, seja grande ou pequena, uma empresa tem um modelo de negócio já estabelecido. Igual uma padaria. Não importa se vão montar a maior padaria de São Paulo ou vão começar uma na esquina, já tem um modelo de negócio, um modelo operacional. Você já sabe que tem que contratar padeiro e blá, blá, blá. Já tem um manual ali, né, para seguir, né? Startup tem uma definição até na internet que é: startup é um grupo de pessoas buscando um modelo de negócio que seja repetível e escalável num ambiente de muita incerteza. Então, startup é isso. Não tem modelo de negócio. Então, como a gente ainda estava aprendendo, poxa, imagina, os caras que saem de Harvard e montam startup apanham pra caramba. Imagina eu que vim de lá. Veio pro Brasil, quase leu o tiro. Entendi. Então, a gente apanha pra caramba. Teve que aprender muita coisa. E a gente não queria escalar e morrer. Né? Poxa, 3 mil professores, 1 milhão de alunos. A gente segurou, até porque, até pouco tempo, sabe como é que era a nossa operação? A gente não tinha super tecnologia e plataforma e mais. A gente era ninja. Nós tínhamos um Google Docs, sabe Google Docs? Drive, onde aconteciam todas as aulas. Era Google Docs, e o Google salvou a gente demais, porque era Google Docs, Google Meet para as aulas, assim, e Google Planilhas para anotar a aula que aconteceu, não aconteceu. Era isso. Não tinha como ter 3 mil professores, senão a gente ia morrer, né? Ter que contratar um monte de pessoas para fazer coisas bem manuais. Agora que a gente tem plataforma, tá lançando novas versões, agora que a gente vai escalar. Mas, neste momento, mais de 50 professores e mais de 300 pessoas tendo aulas como alunos. Quando você tiver nesse ponto de escalar, aí dá para dizer que seu negócio já não é mais uma startup, é um negócio. Pela sua definição. Isso, passa a ser considerada empresa quando ganha... Poxa, entendemos o modelo de negócio, é isso para os próximos anos e está tudo já no seu lugar, já tem máquinas de... Porque assim, ó, uma empresa, ela tem... Geralmente a startup vai montar time, vai montar produto e encontrar um mercado. Monta uma máquina de venda para escalar, né, nesse mercado, para pegar a market share. E depois começa a fase de escala e growth. Nessa fase de escala e growth é que ela se torna, de fato, uma empresa. Entendi.
Acho que chega no momento que, vamos dizer assim, ela seria uma franqueável, vamos dizer, porque ela já tem todo o modelo ali e você replica, né? Isso, vai ser Por enquanto ele está montando ali acho que se a Maze já não está nesse ponto, ela está muito perto, porque eu já imaginei esse modelo para outras coisas. Não, por exemplo, mas tá perto. Eu quis aprender cavaquinho na pandemia. Cara, de repente você tem um professor de cavaquinho na plataforma Maze. Exatamente. Startups, elas têm uma coisa que chamam de estratégia de go-to-market. É como você vai ir a mercado, como é que você vai ser conhecido. O Nubank, por exemplo, foi o cartão roxo. O Nubank não é uma empresa de cartões. Hoje tem serviço até para você mandar dinheiro para fora. Mas lá atrás não tinha, não era assim que era conhecido. Então, startups precisam lançar coisas, né? Produtos e serviços aos poucos. Como é que você vai ser conhecido? A gente escolheu ser conhecido como aulas particulares, professores particulares de inglês. E aí vai trazendo para a plataforma outros professores, como o de cavaquinho e outros. Mas isso tudo faz parte do que a gente chama de roadmap. É o planejamento que você tem para os próximos anos e em qual momento que você vai fazer aquela coisa, sabe? Que legal. Legal, né? Muito legal, cara, se conhecer. A gente vê tantas coisas, né? Hoje a gente, em rede social, a gente é estimulado por tantas startups, negócios que você vê que tem essa cara, mas entender o processo do professor apaixonado por aprender, por conhecer, por idioma. Educação, mano. Educação. No fim das contas, você não é apaixonado só por idiomas. O foi... idioma é a ponta do seu iceberg. Você Na verdade, ele é um chamariz, né? Mas ele já começou falando que ele enfatizou que é educação, né? Agora, para mim sempre foi isso. Agora, te falar assim, por exemplo, como que você... Porque assim, você talvez não queira um investidor porque você está montando ainda e tem um valor e tem uma cultura e que você não quer dissipar ela de jogar na mão e... sei lá, evaporar, que talvez seja, sabe, uma coisa, por mais que você tenha aprendido a delegar, tem algumas coisas que você, como é o seu filho ali, você quer conduzir ele de uma maneira diferente e do jeito que você acredita, tá certo? Certo, então copia esse texto e usa lá depois. Aquece, né? Não, mas aí depois, eu vou cobrar, hein? Uma assinatura, porque você vai usar direto. Entendidos? Entendi. Então, beleza. Momento, nada... Não, mas assim, eu fiquei curioso porque você disse que o Google, você foi incubado pelo Google, vamos dizer assim. Você foi... ele te... eu queria que você falasse um pouco mais. Vou falar um pouco do Google. O Google tem alguns programas. Tem programa de residência, aceleração e mais. Um dos programas do Google investe em algumas startups. E a gente, como eu sou um dos fundadores, o Google tem um fundo de investimento para investir no mundo. E parte desse fundo, ele olha principalmente para startups que são lideradas por pessoas negras. Então, o Google investiu. Colocou dinheiro e deu espaço, né? Créditos nos serviços do Google e mais. Então, a gente passou a ser parte do programa Google for Startups. Mas como chegou isso? Você foi atrás, eles olharam e você falou, opa, esse aqui é interessante. Você se inscreveu? Esse aqui ele usa o Drive, usa a planilha. Pois ele já está em casa, né? Pois é. Acabou sendo os dois. O Google vai atrás de startups e abre uma inscrição, né? A gente se inscreveu e depois eles acharam interessante e vieram. Mas assim, incubado. Não fomos incubados. A gente faz parte do programa e tem acesso ao prédio, espaço de trabalho, serviços do Google e muita conexão. O Google nos conecta com, basicamente, entre aspas, quem a gente quiser. Desde investidores, parceiros e mais. Então, a gente é uma startup do Google for Startups. É isso. E ela, só isso. O Google acha, isso. O Google acha quem quiser, né? É o Google, né? O Google é o Google, né? É o pai de todos.
Cara, acho que... Eu quero saber onde ficou o lado paixão, porque você falou que você é apaixonado por dar aula. Você tem conseguido dar aula ainda? Ou... Não, não. Por enquanto, não. Não tenho alunos, porque eu consigo dar aula, consigo tirar 1 hora, um dia ou outro e fazer isso. Só que como a gente acredita na jornada contínua, eu não consigo bloquear minha agenda para dar aula. Vai sempre surgir alguma coisa. Talvez em 2 semanas eu consiga, mas na 3ª semana já surgiu outra reunião que eu tenho que Robson, as camisas não é mais sua. Pois é. Não é, esquece. Pois é. Então hoje não. Hoje não. A paixão acaba ficando... Foi o que eu falei. Mirou no professor, acertou no empreendedor. E agora... Mas você tem noção? Porque assim, agora... Você sabe que no Brasil não existe conhecido colega, é amigo. Eu sou amigo do Robson. E quando ele começou lá atrás, meu. Eu conheço toda a história do Robson. Vou contar pra quem quiser contar. Putz, chegou aqui, ele não tinha nada disso aí. Agora, meu amigão, conheci ele lá. É isso aí. A gente vai contar essa história, hein? Vai voltar aqui, hein? E quando eu voltar assim, você vai... Escuta o que eu tô falando. Você vai estourar... E você vai dar 1 ano de assinatura pro Fabão. Não, vai estar seu nome aqui, ó. Amaze patrocinando episódios. Você vai estar financiando outras empresas que você acredita na causa também. É um negócio sem fim, cara. Aí você já vai estar mais ainda bem preparado e vai estar falando assim no podcast aqui. Vai ter o podcast dele também. Por que não? Não, vai ter. Ou pode ter dentro da plataforma um curso de podcast. Pessoas que querem se comunicar através dessa forma aqui. Não tem, o céu é o limite, né? Céu é o limite. Legal. Parabéns, hein? Além de te dar parabéns e agradecer por você ter vindo aqui, cara, que foi... Pra mim, experiência pessoal. É bom quando a gente... o podcast pra gente é uma Amaze, tá? Cada vez que vem a gente aprende um monte de coisa. Hoje tá sendo muito nessa pegada, assim, sabe? De paixão mesmo. Então, quando você fala de paixão no que te trouxe pro Brasil e tudo mais, a gente se conecta, assim, em pensamento de um jeito que talvez ainda não tenha sentido, mas porque a gente aqui faz isso por paixão mesmo. Por pura paixão, porque gosta, né? Porque quer trazer histórias, porque quer comunicar. E eu tenho certeza que alguém que vai assistir aqui nessa câmera vai se identificar com a sua história em algum ponto, vai se lembrar de um momento da vida e de repente vai ampliar a conexão ou vai tirar do papel um sonho que tem de empreender, né? Tomara. Eu acredito muito nisso. Assim, eu acho que vai ter gente que procura porque ficou curioso pela sua história, o caminho todo bem explicado e ver como que é a sua plataforma, já que é tem diferencial muito grande, quanto a sua história de vida e ver que o caminho é todo tortuoso para chegar ali e fazer as conexões e juntar as peças do quebra-cabeça e fazer o negócio acontecer, né? E eu tenho até escrito... Hoje eu disponibilizo mais pelo LinkedIn. Tenho escrito e dado mentoria para empreendedores que estão surgindo. Algumas vezes acabam aparecendo algumas pessoas que estão no mesmo estágio que a gente. Mas é isso, a gente gosta muito de compartilhar. A minha vida é sempre assim, aprender e compartilhar. Você estava falando a questão de se é idioma ou ensino, educação. Sempre foi sobre aprender e ensinar, sabe? Sempre foi sobre aprender e ensinar. Nessa caminhada, eu tive que aprender programação. Eu tive que aprender a programar, tive que aprender design, tive que aprender uma porrada de coisas. E eu nunca tive recursos suficientes, então acabei aprendendo sozinho, na marra, porque precisava aprender. Foi aí que você viu a dor e falou, não, a Amaze ela atende lá, o professor fica sossegado, né? Exatamente. Foca no melhora que precisa. A performance dele, inclusive. Exatamente. Foca no que sabe fazer bem. Tanto para quem ensina, tanto para quem aprende, sabe? A gente quer melhorar essa experiência. E, então, agora eu escrevo. Eu escrevo sobre, poxa, o que fazer e não fazer. Falo sobre a minha experiência. Eu vou até começar, daqui a algum tempo... Estou com muita coisa agora, mas daqui a algum tempo, um canal, talvez no Instagram, compartilhando. Eu gosto muito de falar sobre startup. Outro dia que vocês me convidarem, vocês falaram que vão convidar aqui, eu gostaria muito de falar sobre startup, sabe? Porra, claro que, já vão marcar, viu? Claro que... Já tem agenda ali. É Google Agenda o nosso também? Google. Ó, você entra lá, que eu sei que você já tá lá no meio lá. Já vai lá e marca lá. Boa.
Então, já me convidaram algumas vezes para falar da minha vida. E, assim, quando falo da minha vida, geralmente eu sou muito tímido e eu fico segurando muita informação. Agora, quem me vê falar mesmo, vamos falar de startup, sabe? De startup, produto, negócio. Outro dia, se vocês convidarem... Não é ser. E outra, já te falo outra coisa. Agora você sabe onde quer, não me vem falando, não é onde eu pensei. Mas você vê, olha por que é importante a gente ter falado da sua vida. Você falou agora, 2, 3 minutos atrás, sobre compartilhar. Talvez se você não fosse o Robson, nascido numa família de 8 filhos, que teve que aprender a compartilhar, seja tempo, seja recurso, com seus irmãos, e depois, talvez, a pessoa que te vê aqui não ia entender e estabelecer toda essa conexão, entendeu? Super. Então, por isso que a gente gosta de contar histórias e estabelecer esses pontos, né? O ponto de partida e o ponto de chegada, que aliás não chegou ainda, né? Você ainda tem muita trajetória pela frente. E a sua família lá, vendo você assim, prosperando aqui, como que... Porque você encontrou depois? Sim. Você vai muito pra lá? Visita? Eu vou uma vez por ano. E aí, como foi lá? Olha, é engraçado. Eu já não tenho mãe, infelizmente. E, assim, tudo que eu faço hoje, eu gostaria de estar fazendo por ela, sabe? Mas, porque ela que nos formou enquanto seres humanos, e meus irmãos são pessoas muito boas, seres humanos incríveis. E eu olho e eu vejo, poxa, a obra da minha mãe, sabe? Poxa, criou 9 filhos sem marido, sem muito apoio, sem educação, né? Minha mãe não teve educação, não estudou. Sempre dando o jeito dela na vida, assim. Tá, então, poxa, não tenho mais ela. E às vezes eu queria mostrar para alguém. Por exemplo, a gente saiu nas revistas algumas vezes. Exame, pequenas empresas, grandes negócios e tal. E minha avó não ia entender, sabe? Minha avó não entende. O tamanho disso, né? Meu pai ouve falar e, poxa, fala para a família toda. Meus irmãos, eu não acredito, às vezes eu não acredito, eles não acreditam. Mas sabe? Quando você conta sua história aqui no podcast, você te ajuda a dar conta do... Porque você começa a fazer todo o processo e contar e ver onde você chegou, por exemplo. Pois é, mas é difícil para mim, porque a ficha ainda não... Até agora não caiu. Até agora eu não entendo que a gente está no Google, porque eu sempre sonhei, por exemplo, de trabalhar no Google. Agora eu só não trabalho num prédio do Google, como a gente tem muitos acessos lá, sabe? Então, sei lá, ainda não caiu. Sempre que uma revista que eu ouvia falar, outro dia, uma televisão, acho que foi a Band, mandou mensagem pro pessoal da Amaze e me falaram. E eu não podia ir, mas me falaram. Eu falei, assim, cara... ter saído, e aí passa o filme, né? Passa todo o filme. Já chorei, de vez em quando choro, mas não cai ainda a ficha. Talvez seja também a sede de eu sei onde a gente ainda pode chegar e ainda não estou satisfeito. Tá no processo, né? Mas você tinha um sonho de... A gente está encerrando aqui, né? Mas você tinha um sonho de trabalhar no Google, então? Sim. Então, vou torcer por isso, porque eu quero um dia fazer a busca lá e quando eu der o Enter, você lá no Google pesquisando para mim ali. Eu não quero falar mais ok Google, eu quero falar ok Robson. Aí ele já... Não, mas já não tenho mais esse sonho não, tá? Isso foi muito putz, desculpa. Agora o meu sonho é a Amaze durante muito tempo. E, de novo, o Google, assim, é como se... Tá trabalhando no Google, estivesse aqui e agora a gente está aqui. Sim. Mas é seu caminho, né? Você está fazendo o seu. É porque eu queria, de verdade, muito assim, em vez de ter aquele botão estou com sorte, era estou com Robson. Mas é isso aí, né? É isso aí. Cara, pode ter certeza que sua mãe, onde ela estiver, ela tá muito orgulhosa, assim como seus irmãos. Com certeza. Como que era o nome da sua mãe? Laura, onde quer que ela esteja, cara... O que você tá fazendo é grande. Seus irmãos também, espero que chegue lá em Angola. Outra coisa, viu? Não é se me convidaram. Você tem que falar quando dá pra você vir aqui, entendeu? A gente vai arrumar. A agenda é sua. Porque assim, e outra, porta aberta pra qualquer momento, se tiver alguma coisa que você acha relevante falar, você tem porta aberta. Use e abuse desse espaço aqui, cara. Considere seu. Considere como seu. Eu ia falar outra coisa rapidinho.
Rolando lá, o sorteio, vai rolar o sorteio do boneco do Ademir, né? A estatueta do Ademir. Talvez já tenha rolado. Não. Estatueta do Ademir e também a camisa do Palmeiras. A camisa autografada, a camisa oficial autografada pelo Vai lá Ademir na da Guia. postagem lá e se informa, vê lá a nossa linha do tempo ali que vocês vão achar. Como concorrer. E inscrevam-se no nosso canal, compartilhem esse vídeo, curtam, fala pro pessoal aí, é um papo super interessante. Espero que você, Robson, tenha gostado tanto quanto a gente. Porque a gente gostou bastante, então... Site lá na descrição da Amaze, né? Site da Amaze na descrição, o LinkedIn do Robson também. Também. O que mais ele quiser aqui depois falar pra gente, a gente vai colocar na descrição do vídeo para as pessoas acharem. E é isso. É isso aí. Obrigado mais uma vez, Wesley, valeu. Quer falar mais alguma coisa? Obviamente, não se faz nada relevante sozinho, né? Então, poxa, mandar abraços pro meu time da Amaze. E é isso. Tamo junto para o que Dave até onde a gente conseguir levar, tamo aí. Boa. É isso aí. Time Amaze também, nosso abraço aqui. Abraço, Obrigado por emprestarem o Robson por esses minutos preciosos. Que não vai dar mais aula, o negócio dele é ocupar a cadeira ali e coordenar. Esquece isso aí, viu? Olha o problema que você arrumou, Robson. Mas problema bom. Beleza? Valeu, pessoal. Ali, Robson. Obrigado. Até nosso próximo encontro. Valeu. Salve! Tchau. Peraí. Pode tirar a mão do corrimão que agora acabou o papo de escada. O Fábio tá exigente. Diretor, aí, Fábio, obrigado, Fábio. da produção, Fábio, o produtor, pediu. Então, pode soltar do corrimão e até o próximo encontro. Valeu. Isso aí, valeu. Boa. Tchau. Valeu. Guys, gostei, viu? Gostei de verdade. cara. Parabéns pelo trabalho de vocês também. Que legal. Cara, que história legal, hein? Que história legal. Puta, eu tava um tempo querendo ter alguma conversa assim, sabe? Eu acho completamente fora do que eu eu tenho de background, sabe? Eu acho legal essa coisa de surpresa, né? De